Oi galera, sejam bem-vindos ao canal Experiência. Eu me chamo Wesley. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Teorema dos Restos, uma habilidade muito importante para você ter nas suas ferramentas matemáticas. O intuito principal desse vídeo é falar do Teorema dos Restos e demonstrar ele. E eu trouxe essa questão, que é uma questão da UBMAP de 2011, nível 2, primeira fase, apenas como um escopo para falar do Teorema dos Restos. Além de resolver ela pelo Teorema dos Restos, eu vou resolver de outra forma. Então se você quiser partir logo para a resolução dessa questão e algumas dicas que eu vou dar, é só pular o vídeo pro minuto que está aparecendo na tela. Mas claro, eu aconselho que você veja a demonstração do Teorema dos Restos e aprenda essa coisa nova. Então galera, esse é o Teorema dos Restos. Ele diz que se B1 e B2 deixam restos R1 e R2 na divisão por A, respectivamente, então B1 mais B2 deixa o mesmo resto que R1 mais R2 na divisão por A, e B1 vezes B2 deixa o mesmo resto que R1 vezes R2 na divisão por A. Também digo que na descrição vai ter um PDF demonstrando esse teorema, só que aqui no vídeo eu vou demonstrar de uma forma mais detalhada. Bom, então vamos demonstrar? Primeiramente vamos lembrar do algoritmo da divisão, que tem essa cara aqui, onde a gente aprende que o A é o dividendo, o B é o divisor, o Q é o quociente e o R o resto. Lembrando que o resto ele tem que ser maior ou igual que zero e estritamente menor do que o divisor. Aliás, quando dizemos que o inteiro B divide o inteiro A, isso implica que o resto da divisão de B por A, R, é igual a zero. Então saiba que isso pode ser escrito da seguinte forma: B é igual a A vezes Q mais R, B é igual a A vezes o quociente mais o resto, e é esse algoritmo que a gente vai usar. Bom, como foi definido, B1 deixa resto R1 na divisão por A, então B1 é igual a A vezes um certo Q1 mais R1, e B2 deixa resto 2, então B2 é igual a A vezes um certo Q2 mais R2. Vamos primeiro provar o item A, que é analisar B1 mais B2. Bom, como acabamos de ver, B1 é igual a isso e B2 igual a isso. Então isso é a mesma coisa que A vezes Q1 mais R1, mais o B2 é A vezes Q2 mais R2. Tem esses dois termos aqui com A, então podemos botar o A em evidência. Isso é a mesma coisa que A, que multiplica Q1 mais Q2. Sobra R1 mais R2, a gente coloca aqui R1 mais R2. Bom, como vimos, obviamente, R1 e R2, eles são menores que o divisor, que no caso é o A, mas pode ser que R1 mais R2 seja maior que A. É claro que se a soma de R1 mais R2 for menor que A, a gente já vê de cara que B1 mais B2 deixa o mesmo resto que R1 mais R2 na divisão por A, tendo em vista que B1 mais B2 dividido por A deixa resto R1 mais R2, e R1 mais R2, por ser menor do que A, deixa resto R1 mais R2 na divisão por A. Então é o mesmo resto, mas pode ser que R1 mais R2 seja maior do que A. Nesse caso, podemos escrever R1 mais R2 como A vezes algum Q mais R. Então podemos substituir esse R1 mais R2 nessa equação bem aqui. Note que fica A Q1 mais Q2 e no lugar de R1 vamos colocar AQ mais R, no caso mais AQ mais R. Apareceu um outro termo que tem A, então vamos botar ele em evidência. Isso é a mesma coisa que A que multiplica Q1 mais Q2 mais Q mais R, que é igual a B1 mais B2. E aqui mostramos que B1 mais B2 deixa o mesmo resto que R1 mais R2 na divisão por A, tendo em vista que R1 mais R2 deixa resto R na divisão por A, e acabamos de ver que B1 mais B2 deixa resto R também na divisão por A, tendo em vista que B1 mais B2 é igual a A vezes algum inteiro mais o resto. Agora queremos analisar B1 vezes B2. Bom, como definimos, B1 é igual a isso aqui e B2 é igual a isso aqui. Isso implica que B1 vezes B2 é a mesma coisa que A vezes Q1 mais R1, que multiplica B2, que é a mesma coisa que A Q2 mais R2. Aplicando a propriedade distributiva aqui, a gente chega aqui A ao quadrado Q1 Q2, A mais A Q1 R2 mais A Q2 R1 mais R1 vezes R2. Bom, note que em todos esses termos aqui tem A multiplicando, então podemos botar o A em evidência. Isso é a mesma coisa que A que multiplica A Q1 Q2 mais Q1 R2 mais Q2 R1. Por fora fica R1 vezes R2. Mesmo caso, R1 e R2 é menor que o divisor, A, mas pode ser que R1 vezes R2 seja maior do que A. Claro, se for menor, a gente conclui imediatamente que B1 vezes B2 deixa o mesmo resto que R1 vezes R2, usando a mesma ideia do item anterior. Mas se por acaso R1 vezes R2 for maior do que A, então podemos escrever R1 vezes R2 como A
vezes um certo K mais um resto Rzão. Bom, então depois disso basta substituir R1 vezes R2 nessa equação aqui. Então isso é a mesma coisa que A, que multiplica AQ1, Q2. E no lugar de R1 vezes R2 a gente coloca isso aqui, que é A vezes K mais Rzão. De novo aparece um termo com A aqui, então vamos botar em evidência. Então isso é a mesma coisa que A, que multiplica, repete isso tudo, mais K. E por fora fica o Rzão. Claro, isso aqui é a igualdade de B1 vezes B2. Bom, então note que B1 vezes B2 é A vezes algum inteiro mais Rzão. E esse Rzão é o mesmo Rzão que R1 vezes R2 deixa na divisão por A. Portanto, isso implica que B1 vezes B2 deixa o mesmo resto que R1 vezes R2 na divisão por A, como queríamos demonstrar. Bom, e a vantagem de saber do teorema dos restos é que você pode trabalhar com os restos dos números ao invés dos próprios números em algumas operações matemáticas. Às vezes o número pode ser muito gigante, só que olhando para o resto fica bem mais fácil. E é por isso que eu trouxe aquela questão como escopo para mostrar o teorema dos restos.